E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula e hoje vamos dar sequência à aula de ecologia, certo? Aula passada falamos sobre os princípios básicos de ecologia, expliquei tópicos por tópicos, um pouquinho sobre nicho ecológico, um pouquinho sobre habitat, um pouquinho sobre população, comunidade, ecossistemas e por aí vai. Foram só os princípios, só uns tópicozinhos aí para a gente poder ter um pouquinho de noção aí do que é ecologia, certo? E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais então sobre esse assunto, ok? A gente vai dar aqui então início ao que é habitat e o que é nicho ecológico, galera. É uma matéria aí que confunde muito a cabeça de alguns alunos. Porque, cara, são muito parecidos as explicações, certo? E isso na hora da prova acaba confundindo. Tem aluno aí que não consegue compreender e chega na hora do vestibular, na hora do Enem. Cara, e a pessoa acaba bombando, porque, bicho, isso cai, velho. Isso daí não cai, na verdade. Isso aí despenca, chove, pó, em cima das provas do Enem, vestibular, tudo que você vai fazer. Até às vezes na prova aí da sua escola, onde você está estudando, correto? Bem, mas então não vamos enrolar muito não e vamos lá pro que interessa. Eu coloco aqui hoje que a gente então vai estudar o que é o habitat e o que é nicho ecológico. Cara, habitat é onde o animal vive e nicho ecológico é aquilo que ele faz no ambiente, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Não. Seria muito fácil, né, se eu falasse só isso. O habitat é onde o animal vive e o nicho ecológico, como alguns editores explicam aí, que é a profissão do animal, né? Nossa, eu tenho uma raiva desse nome, profissão do animal. Em vez de pensar o animal vai lá para trabalhar, né? Não. Mas não é, cara. Vou explicar certinho para vocês aí, para vocês compreenderem. Na verdade, galera, o habitat é o local onde determinada espécie vive, certo? Onde algum animal, onde o animal vive, onde ele mora, onde ele reside, certo? Então o habitat é esse ambiente onde ele está localizado, certo? E o nicho ecológico, galera, é tudo aquilo que ele vai desempenhar naquele ambiente onde ele vive. Bem, só para vocês compreenderem melhor. Se a gente pegar aqui, se eu falar para vocês, galera, vamos pensar num leão, certo? Onde que o leão vive? O leão vive na savana africana. Tenho certeza que se você já viu algum documentário, já viu na televisão, ou até mesmo em livros, revistas, a gente sempre vê assim, usando esses exemplos do leão, da savana africana, porque é o que a gente mais vê hoje no dia a dia, certo? Assim, como maneira de ilustrar. E eu acredito que seja mais fácil de vocês visualizarem. Então, pensa comigo. Nicho ecológico, galera. Nicho ecológico não, perdão, habitat. Bem, o habitat, cara. Se eu falei pra você do leão, você já tem certeza, cara. Você tá assim na sua cabeça. Poxa, o leão, velho, lá na savana africana, no meio das leoas, tal, naquela floresta lá, aquela mata, assim, da savana africana, e pá, e pá. E realmente, galera, você está certo. O habitat do leão é a savana africana. É ali junto com seus amigos, ali os outros leões, no meio ali do mato, tomando um solzinho. Então a savana africana, ele é o habitat do leão. Agora, o nicho ecológico, que é o que eu quero que vocês entendam, certo? Cara, o que é o nicho ecológico, cara? O nicho ecológico é o papel que ele vai desempenhar naquele local, é a maneira de como ele vive, certo? Então, eu coloco aqui para vocês que o nicho ecológico é a maneira de como ele vai se reproduzir, certo? É a alimentação que ele tem, o habitat também está incluso no nicho ecológico, tá? Porque é onde ele vive, é onde ele vai desempenhar o papel dele, certo? Onde ele vai desempenhar as funções que ele tem naquele local. Então o habitat faz parte, sim, do nicho ecológico. Os hábitos que esse animal possui, certo? Pensa comigo. O leão, tá? O leão, qual que é a alimentação do leão? Cara, o leão adora, velho, uma carne de zebra, gnu, impala, certo? Ele adora esses tipos de animais. Até, vamos pensar assim, roedores menores. Cara, leão é carnívoro, bicho. O bicho gosta de carne mesmo, certo? Bem, como é que é a reprodução? O leão vai se acasalar com a fêmea, correto? Vai lá, vai gerar sua prole, vai ter lá seus filhos, seus filhotes, sim. Então, ele é um animal que ele se reproduz ali dentro do bando dele, correto? Quais que são os hábitos dos leões? Cara, normalmente, velho, o leão, ele possui um hábito noturno, ele caça à noite,
certo? Ele procura ali a melhor hora ali para ele poder espreitar suas presas, tal, e lá e dar uma caçada ali, fazer aquela adrenalina toda, correr atrás de um gnu, de um bisão, e assim vai, cara, beleza? Então, você consegue entender que tudo isso que eu falei para vocês faz parte dos hábitos que o leão faz, do papel, como que ele vive na savana africana. Então isso está caracterizado como um nicho ecológico, tá? Então o nicho ecológico é tudo isso que ele vai fazer no ambiente onde ele vive, certo? Eu coloco aqui que cada espécie possui seu nicho ecológico. Sim, o leão ele possui o nicho ecológico dele, um leopardo vai possuir seu nicho ecológico, as hienas vão possuir um outro nicho ecológico, as zebras vão possuir um outro nicho ecológico, os gnus, os crocodilos, os hipopótamos, elefantes, girafa. Cara, ia citar uma porrada de exemplos aqui. E cada animal desse possui um nicho ecológico, certo? Só que, ó, deixa eu explicar para vocês. O leão possui um nicho ecológico e a zebra possui outro, certo? Eles vivem no mesmo habitat, no mesmo local. Só que cada um com um tipo de vida diferente do outro. Por exemplo, a zebra, galera, ela é um animal herbívoro. Ela vai se alimentar ali das gramíneas, certo? Vai viver em bando. Uma das funções dela é se proteger dos leões, dos outros predadores. Então eles têm um modo de vida mais ativo, assim, mais esperto, tem que ficar muito ligado aí com os predadores, correto? Tem a sua maneira de se reproduzir, correto? Então esse modo de vida da zebra é totalmente diferente do leão, certo? Apesar deles viverem no mesmo habitat, eles possuem nichos ecológicos diferentes, correto? Ó, eu venho aqui e quero explicar para vocês o seguinte, tá? Eu fiz uma tabelinha aqui só para a gente poder compreender melhor os tipos de nicho ecológico, para você conseguir fixar isso na sua cabeça, não de uma maneira decoreba, mas para você entender. Realmente sair dessa aula e falar assim, poxa, aprendi o que é nicho ecológico e o que é habitat, hein? Agora, ó, não tem prova que me segura. Então, galera, ó, eu coloquei aqui dois tipos de animais. O leão e o lobo-guará, que são de ambientes totalmente diferentes um do outro, de regiões, de biomas diferentes, beleza? Então, o leão, qual que é o habitat do leão? A savana africana, certo? E qual que é o nicho ecológico? Eu coloco aqui que é o hábito. Qual que é o hábito do leão? Eu não citei para vocês que o leão ele tem um hábito noturno, ele caça lá as suas presas, certo? Alimentação, ele é um animal carnívoro, ele vai se alimentar principalmente de zebras e gnus, que é um dos animais que tem a maior população na África ali, certo? A reprodução dele, ele vai se reproduzir com as fêmeas, gerar seus filhotinhos e aumentar a sua população, correto? E o habitat do leão, como eu disse para vocês, o habitat ele se enquadra no nicho ecológico, então o habitat do leão é a savana africana, beleza? Agora vamos falar do lobo-guará. O lobo-guará é um pouco diferente, tá? O lobo-guará, qual que é o habitat do lobo-guará? O habitat dele é o Cerrado brasileiro. Ele vive aqui no Brasil. Tanto se a gente for pegar hoje nas cédulas de R$ 200, tem estampado quem? O lobo-guará. Torcemos aí, fizemos um abaixo-assinado, pedimos muito para que fosse nosso queridíssimo cachorro caramelo, nosso vira-latinha. Mas infelizmente não pôde ser possível, certo? Mas vamos voltar lá. Então, galera, eu coloco aqui para vocês que o habitat do lobo-guará é o Cerrado brasileiro, certo? E qual que é o hábito dele? Cara, o lobo-guará ele tem um hábito diurno. Caça, sim, à noite, mas a maior parte dele é hábito diurno. A sua alimentação ela é uma alimentação onívora. O que quer dizer isso, professor? Onívoro? Que nome estranho. Cara, ele se alimenta tanto de animais, de carne, carnívoro, mas também se alimenta de frutas, certo? O lobo-guará se alimenta de frutas, sim. Então ele tem uma alimentação um pouco diferente da do leão, se a gente for parar para analisar, certo? A sua reprodução também. Ele tem ali a reprodução com outras fêmeas, certo? Vai gerar seus filhotes ali. O que é legal do lobo-guará, galera, que é uma característica dele, ele tem as orelhas bem pontudas, então ele consegue ouvir de longe os outros animais, certo? Um predador ou ali um
uma suposta presa, certo? E o habitat do lobo-guará, aonde que é? Aonde que é? Aonde que é? É aqui o Cerrado brasileiro, sim. O lobo-guará é o nosso animal aqui do nosso maravilhoso Brasil, certo? Então, galera, vocês conseguem entender que são animais diferentes, habitats diferentes, nicho ecológico diferentes, certo? Então, quando eu falo para você de habitat, o que você tem que gravar, galera? Habitat é onde o animal vive. O leão, savana africana. Lobo-guará, cerrado brasileiro. Ó, que legal. Se eu falar de nicho ecológico, é tudo aquilo que ele faz, como ele vive naquele ambiente, certo? Então, nicho ecológico é a maneira de como ele se comporta no ambiente, ok? Aí eu falo o seguinte, competição, galera, competição. Competição, ela nunca é boa. Por que ela não é boa? Porque a competição, galera, ela vai gerar um desgaste muito grande dos indivíduos que vão competir. Um vai sempre ganhar na competição, um animal vai ser ganhador e o outro vai ser perdedor. Só que, cara, o que ganhou, ele teve um desgaste físico muito grande, tá? Por mais que ele vai ter a recompensa, mas ele teve um desgaste físico muito grande. Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês, a competição, além de ter um gasto energético muito grande, é ruim para as duas espécies, correto? Mas quando que isso vai acontecer, essa competição? Quando duas espécies possuírem um nicho ecológico semelhante. Tá? As duas espécies não possuem o mesmo nicho ecológico, mas semelhantes. Às vezes ela vai ter ali uma semelhança na alimentação ou numa área de reprodução, tá? Por um habitat parecido com a outra, correto? Aí um biólogo russo chamado George Gause, ele estudou e viu que o seguinte, quando há esse tipo de competição de espécies que possuem o nicho ecológico semelhantes, o que acontece? Tem três opções para ter uma conclusão. Tá? Uma das espécies vai acabar sendo extinta, porque se for uma briga por causa de alimento, por reprodução, elas vão deixar de existir ali naquele ambiente. Tá? 2. Uma das espécies acaba migrando para uma outra área, procurando outros recursos para poder sobreviver. Ou 3, as espécies ela acabam mudando seu nicho ecológico. Tá? Então são essas três opções que Gause analisa para essa solução, correto? Eu fiz aqui um desenho aqui, um gráfico para vocês entenderem. A gente coloca que a espécie A e a espécie B vivem no mesmo habitat, certo? Mas você consegue ver que tem um nicho ecológico muito grande para uma espécie e para outra também. Mas vai chegar uma hora que os recursos desse ambiente vão começar a ficar escassos aqui e vai sobrar só onde? Só aqui no meio, onde as duas espécies irão se encontrar, tá? E é aí que vai haver a competição. Normalmente, há uma competição ali por procura de alimento, tá? Como eu disse para vocês, o leão, ele vai competir com os leopardos. Então vai chegar uma hora que eles vão chegar em um determinado ambiente e eles vão acabar competindo. O que acontece? O leão, por ter mais força, ele vai acabar ganhando e o leopardo vai ter que procurar alimento em uma outra área, correto? Então, é nesse sentido que existe a competição, quando duas espécies com nichos ecológicos semelhantes se encontram em um determinado local. Então, pessoal, a gente viu hoje, então, na aula de hoje, o que é o habitat, que é onde uma espécie vive, o que é nicho ecológico, como que é o nicho ecológico de algumas espécies, certo? E quando que há competição entre uma espécie e outra, quando elas possuem nichos ecológicos semelhantes, beleza? Bem, não é uma aula complicada, se você começar a analisar bem certinho, você vê que é bem fácil de entender o que é habitat e o que é nicho ecológico, tá, galera? E eu espero assim que vocês tenham conseguido compreender realmente essa matéria, que é uma matéria fácil, mas que confunde muito a cabeça dos alunos aí na hora das provas, beleza? Bem, espero que vocês tenham compreendido a matéria e até a próxima então, galera. Muito obrigado, valeu, fui!